convite, muito feliz de estar aqui, muito feliz de poder compartilhar alguma coisa com vocês. Como foi apresentado, meu nome é Jonathan, atualmente trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, trabalho com gestão de projetos e minha paixão é exatamente a ideia de inovação no setor público. É o que me faz sorrir, é o que me deixa feliz, é o que me movimenta. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre blockchain e políticas públicas. Só um segundo. Agora Show. Bora lá. Estão conseguindo ver minha tela? Isso aí, ó. É o primeiro ponto. Que, como eu vi outro dia, é o que a gente mais tem ouvido falar, sobre se estava conseguindo ver. Então, eu vou falar para vocês um pouco sobre blockchains, política pública, sobre a experiência que eu tive desenhando um projeto quando eu ainda estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente vai começar lá explicando um pouco o que é blockchain. Então, explicando um pouco o que é essa ferramenta em si. Eu retirei um pouco do abstract do paper do Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto foi a pessoa, a organização que em 2008 soltou um paper, um white paper falando, olha, eu vou criar um sistema onde você vai conseguir vender diretamente de ponto a ponto, onde você vai ter transações de ponto a ponto, sem necessidade de intermediário. Então, assim, gente, segura um pouco que vocês vão conseguir entender. Então, é uma versão puramente ponto a ponto do dinheiro eletrônico, permitiria pagamento a serem enviados diretamente de uma parte para outra, sem passar por uma instituição financeira. As assinaturas seriam digitais, fornecem parte da solução, mas os principais benefícios serão terem perdido um terceiro. Então, você não precisa ter alguém para garantir sua confiabilidade. Então, propomos uma solução para o problema dos gastos duplos usando uma rede ponto a ponto, que é o peer-to-peer. Os timestamps da rede transacionam-se, inserimos aí uma cadeia contínua de prova de trabalho, baseando em hash, formando um registro que não pode ser alterado, sem refazer a prova de trabalho. A cadeia mais longa não serve apenas como prova de sequência, como prova da sequência do evento testemunhados, mas prova de que veio do maior pool de energia de CPU. Vocês entenderam alguma coisa? Alguém escreve aí. Jonathan, entendi nada, me explica melhor, por favor. Só para a gente conseguir fazer essa interação. Então tá. Estou esperando. Alguém coloca aí no chat aí. Vamos lá. O primeiro para a gente fazer uma interação interessante. Tá, vou pegar o William Borba. O William Borba colocou aí blockchain, ideia muito interessante. Tá. Então, o que seria blockchain? Vamos lá. Vou explicar, que vocês não entenderam nada do abstract do Satoshi Nakamoto. Vamos com uma coisa muito mais fácil. Festa de Natal. Imagina que você está na sua festa de Natal com a sua família, todo mundo reunido. Naquele momento, todos os seus primos, você pequeno, lá com seus 10, 12 anos de idade. O que fazer numa festa de Natal com a família? Então, a primeira coisa que vocês podem pensar é o momento que você pela primeira vez, dono do seu dinheiro. Então, vocês vão jogar banco imobiliário. Obrigado, Jéssica. Vou te explicar, já que você perguntou aí o que é. Banco imobiliário é o primeiro momento que você fala, olha, agora eu tenho meu dinheiro, agora eu posso comprar meu imóvel, agora eu posso comprar, montar hotel, montar prédio, entender tudo. Então, o que é? Quando você está ali, que você fala assim, olha, vou comprar a rua Botafogo. Então, você vira para o seu primo. Então, olha lá, o Francisco vai virar para o primo dele. Francisco, você vira para o seu primo João e fala assim, olha, João, vou comprar a Botafogo. Vou comprar a rua Botafogo, quero comprar esse imóvel. Então, você vira para todo mundo e fala, custa quanto? 500. Então, você pega os 500 e você passa para o João, que é seu primo, e você pega aquela confirmação de propriedade para ele. Então, o que acontece? Estão todos os seus primos em volta do jogo, todo mundo vendo o que está acontecendo. Então, você tem transparência naquele momento. Você não precisa de ninguém te identificar. Você não precisa de ninguém confirmar, não precisa passar seu pai e falar, ele está vendendo realmente. Então, você simplesmente transaciona. Você passa dinheiro para lá, você passa propriedade para cá. De repente, o Francisco quer fazer outra coisa. Ele vai ter que pagar o aluguel para a prima dele, a Ana, que tem uma casa ali na região do lado do Botafogo ali, Copacabana. Beleza. Então ele vai ter que pagar o aluguel. Ele simplesmente pega o dinheiro e transfere para ela. Todo mundo está vendo.
Só que pense o seguinte, que a cada movimentação, a cada vez que o Francisco pegar um dinheiro e comprar a rua de Botafogo, vocês vão escrever num pedaço de papel, vocês vão entregar para algum adulto que está, para vários adultos, na verdade, que estão ali no jantar de Natal. Então, cada um entrega para um tio, cada um entrega para o seu pai, para a avó. Ótimo. O que acontece? Todo mundo tem um primo chato que vai tentar trapacear. Então, ele vai chegar no pai dele e vai falar assim, pai, altera para mim essa alteração. Fala que eu paguei, que o Francisco não comprou de mim Rua Botafogo. Então, o que acontece? O pai dele pode até alterar o registro que eles têm. Só que os outros adultos têm um registro verdadeiro que não está alterado. Então, eles confrontam esse registro que foi adulterado. E o registro que é verdadeiro, que é o consenso da maioria, ele se mantém. Então, fazendo uma analogia, cada vez que vocês registrarem uma operação, vocês estão criando um bloco. E como que funciona esse bloco? Esse bloco ele tem informações muito singulares. Ele tem a informação que é o quê? Quando está acontecendo, ou seja, ele tem o tempo, que é o timestamp, ele tem qual que é a informação do último bloco, então vai aparecer no segundo bloco, quando o Francisco tiver pago o aluguel, a informação do último bloco, de quando ele comprou Copacabana, e vai aparecer o que ele fez ali naquele momento. Então, vocês estão criando blocos, e cada informação, cada transação sendo um bloco, você repassa esse bloco para algum adulto, e esse adulto se torna um ponto verificador. Então, a regra do jogo foi muito clara, todo mundo está vendo o dinheiro transacionado, todo mundo está vendo a propriedade saindo de um, indo para outro, e você tem pontos verificadores que são difíceis de hackear. Por mais que você hackeie um, você não consegue hackear todos. Então, aí, é um pouco da lógica do blockchain. O que acontece? É um sistema transparente, onde a regra do jogo está posta, e mais do que isso, onde você tem verificadores descentralizados que vão conectando essas informações, literalmente criando uma cadeia de blocos, e que essa cadeia é muito difícil de ser rompida. Não dá para dizer impossível, porque o mundo não se sabe. Qual que é a sua dúvida, Rosa? Então, o que acontece? Você pega aquela informação, cada transação que você fez dentro do banco imobiliário, você registra como se fosse uma única informação com data, com a informação do bloco, com o hash dele, que é o código dele. A próxima informação ela vai ser encadeada nesse último hash e assim consequentemente. Então, você não consegue arrancar um bloco, colocar um bloco adulterado. Por quê? A cada transação que você faz, você manda para esses nós validadores. E esses nós que vão dar a segurança. Então, você precisa, mais do que tudo, hackear mais de 50%. Então, 50% mais um para que você conseguisse fazer a adulteração. E não é possível. Então, você tem a sequência básica de blockchain, você tem a criação de blocos. Então, a gente pode colocar, dentro desse bloco pode estar a transação de dinheiro, igual acontece em Bitcoin. Eu acho que é uma explicação a mais comum do que acontece dentro da utilização de blockchain. Você tem a ideia de smart contracts, que a gente pode voltar na ideia do banco imobiliário, que é quando você compra uma propriedade. Então, é um contrato inteligente, uma transferência de bens. Aquela informação, ela se transforma? Sim, poderia. Poderia sim, o Claudemir. Então, aquilo se transforma numa informação, você manda para validadores, que a gente, voltando na ideia do banco imobiliário, seriam adultos que você guardariam aquela informação e validariam entre eles. E depois você vai criando essa cadeia. Então, uma vez que ele foi validado, ele se conecta à cadeia. Tá bom? Então, assim, de uma forma... Gente, eu estou tentando simplificar o máximo para a gente conseguir chegar no nível, porque realmente é muito mais... Tem várias complicações. Então, pensei muito na ideia do banco imobiliário. O quê? Todo mundo está vendo a transação, é possível transacionar dinheiro, é possível transacionar imóveis, é possível fazer cobranças, pagamentos. Você tem nós validadores independentes e descentralizados, e que esses nós garantem a segurança e a autonomia do sistema. E aí a gente tem um exemplo que, para mim, é um dos exemplos que eu mais gosto, que é a Holanda, que ela criou exatamente o Dutch Blockchain Coalition. O Dutch Blockchain Coalition, eu que sou estudante da área de fomento e inovação, é exatamente a tríplice hélice. Você tem empresas privadas,
você tem governo e você tem universidades trabalhando na solução de problemas públicos utilizando blockchain. O que eles fizeram? Eles escolheram uma ferramenta, escolheram o blockchain. Então, você tem a escolha da ferramenta e você tem vários problemas públicos e que eles falam o que essa ferramenta soluciona dessa cartela de problemas públicos. Vamos atacar com essa ferramenta, vamos ser especialistas nessa ferramenta e a gente vai atender a isso. Então, você tem a ideia dos contratos, que são os smart contracts, que é essa parte de conformidade. Então, você consegue vender energia elétrica para as outras pessoas, você tem energia elétrica solar. Você consegue repassar propriedades dentro disso. Você consegue fazer essas transações fáceis de pequenas conformidades. Você tem a ideia de pensão. O quanto que a gente vê na televisão de escândalos, de questionamentos sobre rombos na Previdência, sobre pessoas fraudes na Previdência. A Previdência lá, eles estão começando a aplicar a ideia exatamente da blockchain. Então, você começa a encadear os dados de cada pessoa que está se aposentando e você consegue fazer com que a adulteração seja muito difícil de ser feita, praticamente impossível, porque uma vez que você vai registrando aquilo, uma das coisas que a gente fala em blockchain que é a informação, ela é escrita em pedra. O que isso quer dizer? Você só escreve o futuro, você não escreve para trás. Então, se você transferiu, se você fez alguma coisa na aposentadoria, se você transferiu algum recurso, se você colocou que você era servidor público da saúde, só que você enviou o formulário errado e você é servidor público da educação, quando você corrige a educação, não quer dizer que você não possa corrigir, você corrige. Mas quando você corrige, fica registrado que houve um erro. Então, a ideia do blockchain é exatamente essa. Então, você consegue fazer esses encadeamentos. Então, você tem a ideia da pensão, você tem os encadeamentos dos certificados. Dentro da União Europeia, é muito fácil você estudar em um outro país, é muito fácil você estudar na Holanda e ter que ir para outro país validar o seu diploma. Então, os diplomas, atualmente, na Holanda, eles estão testando a validação em blockchain. Então, todos os diplomas, todas as possíveis fraudes que possam acontecer, elas são evitadas através da blockchain. Então, você registra que aquela pessoa está vinculada a um número de certificado e aquele certificado é válido. Você tem um case de logística, que é o case que a gente utilizou aqui em Minas para desenhar o controle de carvão, que eu vou explicar para vocês mais tarde, fica mais fácil de identificar, e você tem identidade soberana. Qual que é a vantagem de utilizar blockchain para a identidade soberana? O primeiro ponto é que você evita exatamente adulterações e fraudes, pela questão da segurança do que você está fazendo. O segundo ponto é exatamente a ideia de individualidade. Então, se você vai... Quantas pessoas já foram em algum lugar e pediram a sua identidade? Aqui só entra maior. Então, você tinha que mostrar a identidade, você tinha que mostrar a carteira de motorista. A ideia da identidade soberana em blockchain, você faz uma blockchain permissionada. Então, a pessoa pergunta para você, na blockchain, através do sistema, assim, o Jonathan, eu vou entrar em uma boate. Então, eu tenho que ter mais de 18 anos por causa do consumo de bebida alcoólica. Então, o que acontece? A boate, o segurança da boate vai me perguntar via blockchain assim, o Jonathan tem mais de 18 anos? A blockchain vai falar sim ou não. Então, sim, o Jonathan tem. Ele não precisa ver o meu nome completo, ele não precisa ver a minha data, ele não precisa ver quem que é minha mãe, quem que é meu pai. Então, eu tenho muito mais uma questão de segurança de dados nesse momento. E essa ideia da permissão dentro da blockchain é o que faz o nosso case do carvão ser tão interessante. E é o que faz o case da logística da Holanda ser muito bom. O case da logística da Holanda, fazendo o par e passo, quando a gente escolheu trazer alguma experiência para Minas Gerais, a gente buscava o quê? Algum lugar que tivesse as mesmas características de Minas Gerais. Minas Gerais tem em torno de 20 milhões de habitantes, e a gente tem uma complexidade muito grande. Quando Guimarães Rosa fala que Minas são muitas, né? Então, a gente tem 853 municípios dentro do universo de 5 mil. Então, a gente tem bastante município perto dos outros. E a gente tem município com características de Nordeste, com características mais da região Oeste, mais daqui perto de São Paulo. Então, é muito diverso a questão dentro de Minas Gerais. E muita gente fala da Estônia, fala de outros países. Então, a gente buscou a Holanda exatamente pela complexidade que a Holanda tem e o que ela enfrenta. O Porto de Roterdã, hoje, é o principal hub marítimo da Europa.
quando a gente conversou com a Marluz Pompe, que é uma das pessoas que eu me inspirei para fazer esse projeto e que hoje é uma das referências mundiais para mim em discussão de blockchain, quando a gente fez a entrevista com ela, em torno de 1.500 navios atracavam por ano em Roterdã. Então, assim, é uma quantidade muito alta de navios, pensando que cada navio tem que ter responder uma legislação da Europa, da União Europeia, uma legislação de portos e uma legislação dos Países Baixos. Então, você tem uma sequência de burocracias que precisam ser cumpridas para que aquele navio atraque ali. Então, você precisa para que se torne eficiente, aquele navio atraque, faça o que tem que fazer e saia, e não fique travado pela burocracia. Então, quando você pega tudo isso e você põe dentro da blockchain, primeiro, você começa a evitar fraudes. Então, um navio que estava carregando alguma coisa e, de repente, ele vai fraudar aquele documento, se ele está carregando, vamos colocar, madeira, ele vai falar que está carregando carro, para ele fraudar isso é muito mais difícil, porque ele já avisou que ele está carregando certa coisa. Se ele corrige, eu consigo rastrear onde foi que ele corrigiu, onde foi que ele tentou adulterar aquilo ali. E você tem a questão da permissão, que é o quê? Por que a blockchain permissionada nesse caso é tão importante? Algumas informações são sigilosas para o capitão do navio e que ele apenas precisa mostrar algumas para a questão aduaneira e para a questão alfandegária. Então, a questão alfandegária pergunta para dentro do sistema de blockchain o que ela pode ver. Então, você apenas permite que a situação alfandegária veja determinadas informações. Então, isso também, além de facilitar a questão de corrupção, além de quer dizer, evitar, né, então, ser uma trava nesse momento, ela se torna uma agilidade. Por quê? Toda informação que foi ali dentro, eu consigo registrar, eu consigo saber de onde veio, eu consigo saber para onde vai, eu consigo puxar um histórico transparente. Então, isso você traz eficiência para a logística. É um caso muito legal, Prefeitura de Belo Horizonte. Imagino que na cidade de vocês tenha rotativo, e rotativo de alguma forma, seja parquímetro, seja digital, seja lá como for. Aqui em Belo Horizonte, a Prodabel, que é a nossa Pro municipal, desenvolveu junto com a Microsoft o nosso rotativo. Então, ela distribui esse rotativo para várias empresas, e cada empresa pega esse rotativo e revende esse rotativo. Então, também, Helder, também é uma forma de evitar a evasão de divisa. É muito legal essa pergunta, segura, que a gente vai conversar muito no final. Gente, eu vou lendo aqui que eu sou multitarefa, desculpa. Então, o que acontece? Cada uma dessas empresas, primeiro, ela não consegue vender 2 talões. Então, você não vende o mesmo, quer dizer, você não vende o mesmo talão 2 vezes. Segundo, eu sei para onde cada talão está indo e para quem essa pessoa vendeu esse talão. Então, eu consigo rastrear as informações. Então, assim, antes de você tinha a questão de possível adulteração, que você tinha que colocar em banca, que você tinha que fazer... Agora você distribui para as empresas, e as empresas distribuem, vendem como quer. Eu conheço o banco que oferece um talão mais barato para quem trabalha com ela. Então, você até permite essa questão do livre mercado ali, das pessoas barganharem como que vão fazer. Um outro exemplo, que aí vamos fazer um suspense antes de passar. Se eu, pensa lá atrás, Banco Imobiliário, eu tenho na minha mão a Rua Botafogo, o Francisco, que a gente conversou lá atrás, ele tem 500 mil e eu quero vender essa propriedade da Rua Botafogo para o Francisco, na ideia do Banco Imobiliário. E aí, o que a gente vai fazer? Se a gente fazer isso em blockchain, se a gente fizer isso hoje, Francisco, se eu tentar te vender hoje, meu cartãozinho da Rua Botafogo, por 500, seja lá o que for, vamos colocar 500 dinheiros, a gente tem que ir no cartório, certo? Então, eu vou no cartório, o cartório vai virar para o Francisco e vai falar, o Francisco, o Jonathan tem essa propriedade, e eu vou falar, cartório, eu quero pegar essa propriedade, e eu quero passar para o Francisco. O Francisco tem dinheiro, então eu vou, banco, o Francisco tem dinheiro, então o banco vai me falar se o Francisco tem ou não tem dinheiro, o banco me avisa, aí eu falo, tá ok, e aí a gente vai fazer isso tudo rodar. Porque a gente está falando lá do Banco Imobiliário lá. Eu entendi, Aline. Só a brincadeira aqui para ficar mais fácil. Senão eu vou te colocar aqui em Minas, aqui vai ficar difícil. Vou colocar que todo mundo tem a Rua Getúlio Vargas. Todo mundo, toda cidade tem uma Rua Getúlio Vargas.
Então, a gente pode colocar na rua Getúlio, o apartamento da rua Getúlio Vargas, ali. Vamos colocar assim. Então, tá. Então, o Francisco quer comprar meu apartamento da rua Getúlio Vargas. E aí, o que eu vou fazer agora na blockchain? A blockchain vai falar assim, eu falo, vou transferir 50 para o Francisco. E aí a gente faz um contrato dentro da blockchain falando, se o Jonathan tiver o apartamento na rua Getúlio Vargas, aí a Aline pegou, hein? Se o Jonathan tiver o apartamento na rua Getúlio Vargas, ele poderá vender para o Francisco se o Francisco tiver 500 dinheiros. Então, ok. Então, a gente aplica as nossas chaves privadas. Então, porque a gente tem um sistema que roda e eu tenho a minha chave individual. Então, a minha chave individual é a minha assinatura. Então, eu faço a minha assinatura e falo, Francisco aqui, concordo com o acordo, o Francisco do outro lado vira a chave dele, o contrato vai ler se os dois têm aqueles requisitos que eles falaram e faz a troca. Eu não preciso ter um cartório para fazer isso. Não preciso ter um banco, porque o meu dinheiro está na blockchain. E se, de repente, eu passar o meu imóvel para o Francisco tiver 499 dinheiros, a blockchain desfaz o contrato. Então, o que isso está fazendo? O próprio sistema, a ideia do contrato inteligente. Então, o próprio sistema vai se perguntar e falar, o Jonathan tem a propriedade, o Francisco tem o dinheiro. Se sim, acontece. Se não, não acontece, porque isso acontece dentro de um algoritmo. Então, o algoritmo raciocina. Então, eu corto a ideia do cartório e eu corto ter que perguntar para o banco, que é um verificador único. Então, os vários verificadores descentralizados que estão rodando todas essas informações vão me falar se sim ou se não. E aí, eu falo com vocês, acabou o cartório? Não, não acabou o cartório. Por quê? É uma coisa que eu falo muito. As inovações, elas forçam as pessoas a se reinventarem. Então, tem esse cartório aí, fazendo um merchan, mas pela inovação, o cartório Azevedo Bastos, se não me engano, está no Ceará, se eu não me engano, se alguém, que eu estou um pouco nervoso, aí a gente esquece algumas coisas. O que acontece? Então, esse cartório está se reinventando, ele está começando a pensar a ideia de como utilizar a blockchain para se manter cartório, para se manter atual. Então, o que acontece? Tem cartórios pensando em que, lembra que eu falei lá atrás? Banco imobiliário, transações acontecendo, mas eu preciso de um nó validador? Eu preciso que uma pessoa segure todo o histórico da blockchain, segure toda a corrente que está sendo gerada, todos os blocos? Esses nós podem ser os cartórios. Então, tem cartório pensando nessa possibilidade dele se reinventar. O que ele vai deixar de ser? Ele vai deixar de ser um cartório de bater carimbo e ele vai começar a ser um cartório digital. Então, ele vai ser um cartório onde ele vai pegar essa inovação. Legal? E aí, eu vou entrar no meu case, que é o case que eu me inspirei naquele case de logística da Holanda, que eu vou explicar para vocês. Então, eu vou caracterizar um pouco da tua situação em Minas Gerais. A cadeia do carvão em Minas, ela tem o seguinte passo. Ela parte da plantio, a colheita, a transformação, ou seja, eu planto eucalipto, eu vou colher esse eucalipto, eu vou pegar o eucalipto, eu vou transformar em carvão, eu vou transportar ele de lugar onde eu transformei até uma siderúrgica, até um lugar que empacota carvão, ou até algum lugar que Deus sabe o que eles vão utilizar o carvão. E aí, Minas Gerais transportou, registrado, entre 2017 e 2018, 40 milhões de metros cúbicos de carvão. E aí, a Aline, lá que me contou que é Botafogo, vai me perguntar, Jonathan, o que isso significa? Aline, se você estiver ouvindo, pergunte para a gente ter uma interação. E eu vou te falar, Aline, sabe o que isso significa? Isso significa, agora vou te pegar porque vou falar em medidas mineiras. 16 mil piscinas olímpicas, cheias de carvão, ou 4 lagoas da Pampulha. E, gente, para quem é de Belo Horizonte, para quem já veio a Belo Horizonte, sabe que a Lagoa da Pampulha realmente é muito grande. Então, a gente está falando de 4 lagoas da Pampulha, a gente está falando de muita coisa. A gente está falando de um movimento de carvão muito grande dentro de Minas Gerais. Como que eu controlo isso tudo? Minas Gerais é o primeiro lugar na produção de aço a partir de carvão. Minas Gerais não, Brasil é o primeiro lugar. Minas Gerais é a maior concentração de florestas plantadas no país.
E 80% das empresas que utilizam carvão na sua base de produção, carvão vegetal, estão em Minas Gerais. E dá mais de 100 empresas. Então, Minas Gerais, por si só, por todas as características que a gente tem, é o lugar onde realmente a siderurgia quer vir, onde a metalurgia quer estar. Por quê? Condensa todas as matérias-primas. Então, o que é mais fácil? Eu trazer madeira, eu plantar madeira, ou eu carregar minério para outro lugar? Então, é muito mais fácil eu trazer a madeira para cá, eu carbonizar aqui, eu plantar aqui. E aí estão algumas das pequenas, né, grandes empresas que estão em Minas Gerais fazendo essa transformação. Então, a gente tem a Celor, International Paper, Valorec, Gerdau, a Peram. Então, assim, essas são as grandes empresas. E pensando do ponto de vista estatal, principalmente hoje, no cenário de Covid, no cenário que a gente cai a arrecadação de ICMS, essas empresas fazem transformação. Então, se eu ajudo economicamente essas empresas a produzirem mais, eu estou falando de mais arrecadação. Então, é aquela questão, vamos ajudar, vamos reduzir, vamos ser mais eficientes, a fim de que a gente consiga até arrecadar mais. Então, a coisa, o jogo vira. Em Minas Gerais, em 2018, foram analisadas 7.738 declarações de colheita e comercialização, que hoje já tem uma nova atualização disso, que é o quê? Para você transformar o carvão, para você andar com esse carvão, ou seja, aquela parte da transformação, aquela parte do transporte, eu preciso ter uma DCC válida. E o que uma DCC válida tem? Ela me fala de onde aquele carvão saiu. Então, eu não tenho hoje ele tem que me falar, eu tirei esse carvão que eu estou transportando da região X. Dentro dessa região X, ele fala o quanto que era, ele transformou aquilo, ele está carregando. Porém, a gente tem um grande problema, que é o quê? A gente chama de, o pessoal lá chama de empilhamento de DCC, que é o quê? Uma colheita demora pelo menos 5 anos, 5 a 8 anos, dependendo do tipo do eucalipto. Agora, pensa que uma pessoa usa uma DCC, ele faz 5 DCCs, em um ano, ele colhe 5, tipo assim, em 5 anos, ele colhe 5 vezes no mesmo espaço. Ou seja, é como se ele estivesse plantando eucalipto em cima de eucalipto. Então, eu falo, como que é possível que ele plante eucalipto em cima de eucalipto? Então, ele está tirando esse carvão de algum lugar. Se ele tem carvão no caminhão dele, e que ele falou que ele tirou de algum lugar que já foi extraído há menos de 5 anos, ele está mentindo. Então, o que acontece? Se de 2017 para 2018 eu tive um aumento de 50%, ou seja, no ano de 2017 eu já estava analisando pelo menos 5.000 DCCs, em 2018 eu passo a analisar 7.000 com o mesmo efetivo, o quão burocrático isso vai ser para ajudar aquelas empresas e o quão chance de erro tem de eu deixar passar um empilhamento de DCC. E, gente, vou te falar, as pessoas que eu conheço que trabalham na parte ambiental de Minas Gerais são das mais competentes e as pessoas que mais conhecem legislação de tudo e que se esforçam muito. E que, mesmo assim, a gente, infelizmente, eles falam, olha, pegamos alguém tentando burlar a regra. Então, isso acontece. E por eles serem eficientes, eles conseguem pegar. Agora, na muita quantidade, como que a gente pensa isso? E se a gente pensar que em 2018 até junho tinha 500 DCCs aguardando emissão, então eu tinha 500 pedidos para transportar carvão. E se eu tenho 500 pedidos para transportar carvão, eu tenho provavelmente 500, vamos colocar assim, eu tenho uma empresa para cada pedido. Vamos colocar metade, vamos supor que uma empresa faz 2 pedidos, então eu tenho pelo menos 250 siderúrgicas, eu tenho pelo menos 250 lugares pedindo para liberar carvão para produzir. Então a gente tem um gargalo na questão do Estado. Em 2017 e 2018 foram arrecadados só com a taxa esse valor de 86.715.726,38 que é um valor considerável. E aí a gente entra na parte de ganho. Por quê? Para cada 1 tonelada de ferro produzida com carvão vegetal, eu gasto 1 tonelada. Para eu fazer a mesma quantidade de ferro, usando combustível fóssil, usando carvão fóssil, eu gasto 3 toneladas. Se a gente for pensar na questão ambiental que a gente tem, é muito mais interessante eu realmente utilizar carvão vegetal. Só que como que eu posso utilizar carvão vegetal com o risco de adulteração?
Então, assim, quais são os gargalos que a gente tem hoje? Risco de alteração da origem do carvão, algumas pessoas ali falaram. Necessidade de maior controle da área de floresta plantada. O processo é manual, que pode acarretar em erros de preenchimento. E repito, são as pessoas mais competentes com quem eu já vi trabalhar, porque eu já trabalhei, mas isso pode acontecer. São muitos documentos para serem analisados pelo IEF, e Minas Gerais possui a maior quantidade de siderurgia, de carvão no Brasil. Então, isso interfere direto na nossa arrecadação. Essa reportagem saiu hoje, saiu do SOS Mata Atlântica, saiu no G1, que cresce o desmatamento de Mata Atlântica. Minas Gerais foi o lugar que mais teve desmatamento. Então, se vocês pensarem que de 2009 até 2018 a gente teve um crescimento de produção de eucalipto, de acordo com o Instituto Brasileiro, de acordo com o IBAR, que é o Instituto Brasileiro que acompanha essa questão de madeira, a gente teve um aumento de 4,95%. Ou seja, em 10 anos a gente teve um aumento de 5% de produção de eucalipto. Será que 5% realmente acompanhou toda a nossa taxa de crescimento? Então, assim, Minas Gerais foi o lugar que mais desmatou. Provavelmente tem caminhão andando com DCC por aí, porque para você andar com uma DCC, para você andar com de carvão de um lado para o outro, você precisa da DCC, você precisa ter esse documento válido. Então, se a gente desmatou muito, e se você teve empilhamento de DCC, é daí que eles estavam tirando o carvão. Então, assim, até o Mário Montavani, que é um dos diretores lá do SOS Mata Atlântica, fala que Minas Gerais é a queima de árvores por carvão vegetal, que é o que causou a grande devastação que a gente tem. Então, monitorar a floresta plantada é reduzir o risco de queima ilegal. Então, se eu monitoro a plantada, se eu dou melhores condições, se eu dou mais incentivos para que a pessoa faça a floresta plantada dela, eu consigo monitorar melhor. Então, o que não está no sistema é ilegal. E se é ilegal, a gente corre atrás e a gente faz essa vistoria. Então, por que a blockchain? Garantia de mutabilidade como característica da tecnologia, ou seja, não tem como eu alterar um bloco só, eu hackear, porque é descentralizado e tem que ter um consenso entre as partes. Diminui a possibilidade de fraude, tem uma capacidade de validação de documentos. Disponibiliza uma camada simplificada de rastreamento. Então, em vez de eu criar um hub único, onde todas as informações vão passar e ele vai ser o validador, que é muito caro, o que eu faço? O próprio sistema é fácil de rastrear. O próprio sistema tem como característica a rastreabilidade. Então, isso me dá uma segurança em rastrear de onde veio, para onde vai, como que está. E aí, a outra questão, que é o que nos movimentou na época, que foi o que, para quem não sabe, o pessoal no estado me reconhecia quase como, catequizando as pessoas em blockchain. Eu já virava para as pessoas e falava, você já viu a palavra de blockchain hoje? Então, a gente vai tentar aplicar isso dentro da rastreabilidade e vamos tentar implementar isso. Então, o pessoal do meio ambiente ficava comigo assim, nossa, de novo, Jonathan, de novo. Mas até que hoje já foi. Ana Paula, segura essa pergunta que é muito boa. Vou responder ela no final, depois pode me perguntar. Então, o projeto blockchain, de onde que ele surgiu? De onde que eu já expliquei para vocês de onde eu me inspirei, já mostrei para vocês o grande problema que a gente tinha e vou falar um pouco. Então, a gente dividiu em 3 etapas. Então, a gente pegou o que era origem, o que era transporte e o que era venda. Então, a ideia seria criar 3 módulos. Então, se eu garanto de onde saiu aquele carvão, se eu falo, esse carvão saiu desse lugar, desse produtor, ele vai virar e eu vou rastreando ele ponto a ponto, e a gente chegou a fazer esse protótipo, da gente conseguia escanear com QR Code e puxar todo o histórico do carvão. O que eu faço? Se eu já referencio de onde eu tirei o carvão, e se eu falo que esse carvão saiu daqui, eu não consigo empilhar novas DCCs. Eu não consigo falar que aquele lugar, porque o próprio sistema vai falar, não, tá errado. Esse lugar não existe, você não tem saldo para fazer isso. Lembra lá atrás, quando eu falei do Francisco? Que eu brinquei, não, eu posso transferir dinheiro para o Francisco devolve a propriedade para mim. Então, se o sistema reconhece que não tem saldo, então, se eu criei um saldo que eu chamava de expectativa de carvão, dá sim, Guilherme, depois vou ter meu contato no final.
Então, se eu estava criando a expectativa de carvão no final, no início, eu falei, esse talhão, ele vai me produzir 100, se no final, se na hora da transformação da madeira em carvão, aquele 100 virou 120, eu posso chegar com certeza para o produtor e falar, de onde você tirou esses 20? Porque carvão não multiplica. Então, na queima, você pode ter reduzido, de 100 ter parado em 95, porque teve a compactação e tudo. Mas ele não multiplica. Então, eu consigo falar, olha, tem coisa errada. Então, você consegue rastrear isso. Então, a gente faria isso no transporte. Então, na hora que o transportador estivesse falando assim, olha, eu estou saindo da casa do Jonathan e eu vou entregar lá na casa da Aline em Botafogo. Então, se de repente ele para no meio do caminho ali, a Aline deve ser carioca, então se ele para em Juiz de Fora, errado, eu consigo, pela rastreabilidade, saber que ele parou em Juiz de Fora. E não pela rastreabilidade de IoT, mas eu consigo fazer o quê? Se ele descarregou 10, ou se ele carregou 10 lá, ou então se eu paro ele numa barreira sanitária, se eu vejo, eu falo assim, olha, o cara está saindo da casa do Jonathan com carvão, indo para a casa da Aline em Botafogo, ele está no caminho. Mas se esse caminhão é parado, por exemplo, em Montes Claros, que é norte de Minas, você consegue ver que tem risco de adulteração. Então, você consegue apegar todas essas fraudes, você começa a pegar isso. E na parte da venda, o que seria na parte da venda? Lembra do Bitcoin? Então, o que você faz Bitcoin? Gente, o sonho de qualquer pessoa provavelmente seria conseguir hackear o modelo da blockchain do Bitcoin e fazer o quê? Transferir milhares de blockchain para ele, milhares de Bitcoin para ele, milhares de Bitcoin. E aí, o que acontece? Ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Se a gente pensa que o Bitcoin já tem quase uma década, então a gente está falando de 10 anos que ninguém conseguiu furar uma tecnologia. Então, a gente está falando de muita segurança. Agora, pensem comigo. Se eu crio uma moeda, um carvão coin, e essa pessoa compra 100, e na hora que eu vou fiscalizar no pátio dela o carvão tem 115, eu consigo falar de onde você comprou mais 15. Porque pela sua rastreabilidade, você tinha 100 carvão coin, você tem 115. Então, a gente consegue encontrar um erro ali, então a gente consegue ver isso. Essa é a facilidade da rastreabilidade, eu consigo saber de onde está saindo, eu consigo ter certeza. Então, se o cara plantou 100 e chegou 100 na empresa, na siderúrgica, eu consigo falar, ok, meu sistema foi tecnicamente inviolável, porque aí eu precisaria de outras complementações, claro, de tecnologia. Gente, é muito ruim não ter interação, porque você não sabe se está ficando claro, e eu adoro fazer a piada, eu só peguei Ih, já deu um spoiler, só deu para fazer com a Aline e com o Francisco. Mas vamos lá. Quais eram os resultados esperados nesse momento? O primeiro, igual eu falei com vocês, imagina uma DCC, ela demorava em média 90 dias para ficar pronta. Agora, imagina que eu estou com um produtor rural que ele consegue fazer tudo pelo celular, que se ele não conseguir fazer pelo celular, ele consegue ir até o IEF fazendo um token, se ele não conseguir fazer um totem, ele consegue ir até um servidor, o servidor fazer para ele. Então, eu consigo reduzir a burocracia porque o próprio sistema cruza as informações. Então, eu consigo falar com que as empresas... Felipe, é o Charcoal Chain, coin aí, ó. Isso mesmo, a gente brincou até com isso. Então, o que acontece? Você consegue fazer as verificações. Então, por exemplo, se vocês jogarem no Google aí agora, como a Holanda reduziu do tempo de abertura de empresas de 43 dias para 3 dias, vocês vão ler a mesma reportagem que eu li com a Marluz Pomp, falando como que eles utilizam o blockchain para exatamente fazer essa abertura, para fazer os encaixes de informações. Então, pensem bem que você consegue reduzir muito tempo para que uma empresa grande, uma siderúrgica grande, que aí agora eu vou brincar com a Aline, que no Rio pode demorar 5 meses, aquela faz em 10 dias, porque a gente aprendeu a utilizar blockchain antes do Rio. Você não esperava por essa, né, Aline? Então, isso acaba virando uma atração, isso acaba virando uma vantagem competitiva. Então, a gente tem a previsibilidade de receita para o Estado, que é o quê? Se eu sei quanto eu estou plantando e eu sei quanto que é a taxa que eu vou cobrar ali em cima, o que acontece? Eu consigo prever que daqui 5 anos eu vou ter um retorno de X milhões em imposto. E eu posso, às vezes, reduzir a quantidade de servidores para quê?
Porque antes eu precisava de mais fiscais para fiscalizar a quantidade. Agora eu preciso de menos, porque a tecnologia me facilita. Então eu tenho redução no tempo de TCC, eu tenho aumento da confiabilidade do carvão. Então a gente vai conseguir exportar para a Holanda, que compra da gente em torno de 23% do nosso aço, falar, Holanda, os 23% que você comprou são de floresta replantada. Então a gente consegue falar, a gente consegue botar um selo de sustentabilidade. Então a gente consegue fazer expansão para outros produtos além do carvão, a gente consegue fazer uma redução de custos envolvidos e a gente consegue fazer uma certificação digital. Imagina que que o policial vai apenas bater um QR Code no caminhão e vai saber todas as informações. Meu tempo está acabando e a gente vai correndo. E aí, outras possibilidades de aplicação, Secretaria de Saúde, rastreamento de remédio. Nesse momento de pandemia é um negócio absurdo, tanto que a minha dissertação, uma das coisas que eu vou estudar é blockchain para a época de calamidade. Outro ponto seria café, queijo. Os meus avós são produtores de café, eles produzem café. A gente adoraria exportar café, só que a gente precisa de um selo. Se eu falo que isso é em blockchain, como o Walmart está fazendo para rastrear verdura com o produtor, imagina isso. Então eu vou ter de falar assim, Holanda, pode comprar o meu café, ele é certificado via blockchain, você consegue rastrear com QR Code. E mais as compras institucionais de PAA, PNAE, e por aí vai. Aqui está um Canva de blockchain, quem quiser dar o print aí, quem quiser me pedir depois. Esse é um modelo que a gente fez bem mais simples. De que esse é um Canva inspirado no Canva que a Deloitte fez para o Dutch Blockchain Coalition. E o que acontece? A gente traduziu esse case, a gente traduziu um pouco para a nossa realidade. Eu já fiz uma versão melhor nela, mas essa eu acho uma versão Pocket bem fácil de começar. E antes que você me pergunta, blockchain resolve tudo? Tá ali. Qual que é a sua utilidade para o blockchain? E a segunda pergunta é, por que deve ser feito em blockchain? Então, assim, a gente entra exatamente num pouco das reflexões sobre blockchain. Blockchain não resolve tudo. Não resolve tudo, nem de longe. A gente ainda precisa evoluir com muitas coisas, a gente ainda precisa andar com muitas coisas. E utilizando um pouco da minha veia acadêmica sobre inovação, o Estado deve vir muito também na questão da legislação, porque uma forma de inovar é a questão regulatória. E quando eu falo regulatória, é dar segurança jurídica para que esses documentos sejam válidos. Para que documentos em blockchain, para que eu consiga vender meu apartamento na Getúlio Vargas e não mais em Botafogo, para o Francisco. Então, assim, são várias coisas que a gente precisa trabalhar. O Estado precisa avançar com essa questão de regulamentação, com essa questão jurídica, várias outras coisas. E blockchain não resolve tudo, mas é uma ferramenta muito interessante. E aí, deixo aqui agradecendo, porque é melhor ser chamado de maluco do que ficar arrependido de não ter arriscado. Deixo a minha frase, porque em algum momento foi assim que eu fui chamado algumas vezes, do tipo, cara, você é muito maluco mexer com blockchain, carvão, o que isso tem a ver? E hoje é possível ver que dá para ser feito. Então, quem pediu meu contato tá aí, pode mandar um e-mail no Gmail, manda um oi aí. Eu vi que alguém perguntou sobre Facebook, eu não uso muito Facebook, mas se mandar um e-mail a gente responde. Gente, é isso, muito obrigado, valeu.